Olá mundo, seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou Luiz Gonçalves e sim, eu gosto de morar no Brasil. Olá ouvintes, aqui é o Renan e... Como assim? Garoto de programa tem escala agora? Aqui é João Vitor e para trabalhar você precisa ter uma carteira de trabalho. Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast preferido. E hoje a gente vai bater um papo sobre como está aqui o mercado no Brasil, como funciona a questão de carreira, o que você precisa para entrar no mercado de trabalho, para você que já está no mercado trabalhar mais tempo, o que vem pela frente, quais são as tecnologias. O papo hoje está muito maneiro. E antes da gente ir para o episódio, você já sabe, nós temos os nossos avisos, recados e dicas. Se você não quiser ouvir, pode pular para... E vamos começar com o podcast da semana. A dica de hoje é o podcast Chutando a Escada. O podcast Chutando a Escada, assim como o Xadrez Verbal, é um podcast sobre política internacional e atualidades. Então teve um dos episódios que eles trouxeram o assunto educação superior, direito ao negócio, onde eles abordam como funciona a educação privada no Brasil, no ensino superior. E como essas empresas de ensino privado vêm lucrando e crescendo às custas de ter uma educação, muitas vezes, de menor qualidade. É isso aí. O Chutando a Escada é apresentado pelo Felipe Mendonça e pelo Geraldo Zaran. O link deles vai estar aqui na descrição, acompanha lá, é muito bacana, tem papos muito maneiros. E se é recomendado pelo João, então a gente escuta. Exatamente, assim funciona, porque o João é o cara... Eu e o Luiz aqui estamos de coadjuvante só, porque o rapaz é fora da curva. O João aqui é o nosso parâmetro de vida, né, cara? Um dia, quando eu crescer que nem o João. Ou não. Você não tem carteira de trabalho, nem experiência. O que você tá fazendo esse podcast, então, cara? Eu tô aqui só de bituca só. É isso aí, o João é um estagiário sênior. O cara troca até o galão de água. Olha aí. Levo café. É isso aí. Quem nunca? Tô com um café aqui do lado, cara. E vamos pro evento da semana. Tá chegando aí, tá quase a FISLI 2018, Fórum Internacional de Software Livre. Ali em Porto Alegre, nossos queridos gaúchos, amigos, vão sediar um dos maiores eventos de tecnologia do país. É o maior evento de comunicação aberta para a sociedade, informação, e vai ser debatido esse ano o tema do futuro do conhecimento livre. Então o link vai estar aqui na descrição, você provavelmente já conhece o evento, mas não podemos deixar de divulgar porque é um evento muito bacana. Acontece do dia 11 ao dia 14 de julho e vai ser lá no Centro de Eventos da PUC, em Porto Alegre. Então, acesse o site lá, vão ser mais de 300 atividades entre palestras, roda de conversa e oficinas, e tá muito maneiro, todos os anos é muito legal. E com certeza esse ano também vai ser show de bola. E provavelmente ainda dá tempo de inscrever a sua caravana. Caso não seja oficialmente, dá tempo de juntar a galera, pegar um voo, pegar um ônibus e ir curtir esse evento que é show de bola. Mas baguri! E você, querido ouvinte, tem comentado lá no aplicativo do Castbox, tem comentado no grupo, tem mandado e-mail. Tá sendo muito legal. Muito obrigado pelos feedbacks positivos em relação à edição. Nós aqui, como falamos, nós somos programadores, mas mesmo assim nós colocamos muito empenho, muito carinho para fazer um episódio cada vez melhor. E nós temos recebido cada vez mais feedbacks positivos, e isso tem nos animado bastante. Mas mesmo assim, se você ainda encontrou algum problema, se você tem alguma sugestão, por favor, mande pra gente no contato@podtag.com.br ou através das nossas redes sociais. A gente está no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. E se você tiver uma rede social nova, pode falar que a gente vai criar uma conta só para você poder falar conosco. E não precisa ficar tímido não com os seus comentários, né? A gente tá aqui disposto a ouvir, seja um comentário bom ou ruim, o que importa é evoluir. É isso aí. E a partir do episódio de hoje, nós vamos começar a dar spoilers do que vem pela frente para poder validar temas com vocês, para que vocês possam opinar, fazer perguntas e a gente comentar e, caso tenha convidados, questionar o convidado ali para a gente ter um episódio cada vez mais consistente e com material cada vez mais relevante para você. E não esqueça de compartilhar esse episódio com os seus amigos. Esse episódio sobre como funciona a carreira no Brasil é uma dúvida de muitas pessoas que estão começando a carreira ou pessoas que estão pensando em mudar de carreira
e talvez esse seja um episódio que ou vai fazer com que ela mude de vez ou que ela veja novas áreas dentro da tecnologia e continue aqui, só se reinventando, que é a principal exigência que a gente tem na nossa carreira hoje em dia. Então, por isso, não esqueça de se inscrever no nosso canal lá do Castbox, entre no grupo do Facebook, mande e-mail pra gente, siga no Twitter, siga no Instagram, acompanhe as nossas stories e compartilha. Então vamos bater um papo porque hoje tá show de bola. Em questão de termos de carreira, vocês já chegaram a ver, né, os anúncios, por exemplo, de vagas para analista ou para desenvolvedor pleno? Vocês sabem a diferença entre essas vagas? Bom, vou falar assim do pouco de experiência que eu vi em algumas empresas e do plano de carreira que elas oferecem, principalmente aqui em Curitiba. Você tem uma diferença muito grande, eu não sei se isso é o ideal, mas você tem uma diferença muito grande entre desenvolvedor e analista de desenvolvimento. Geralmente o desenvolvedor ele vai mexer direto no código, enquanto o analista ele também mexe no código, mas ele toma decisões sobre a tecnologia, sobre os padrões e tudo mais. Então nesse contexto você tem então a evolução, né, do desenvolvedor júnior pleno, aí o analista júnior pleno. Muito dificilmente eu vi aqui em Curitiba a vaga de desenvolvedor sênior. Geralmente é analista de desenvolvimento sênior, que daí já é um cara que está tipo, mais acima de todo mundo. Pelo menos é o que eu tenho visto aqui nas vagas de Curitiba, principalmente nas empresas de consultoria de TI, né? Eu acho que eu tenho experiência de vida agora entrando no mercado de trabalho também. Pelo que eu vi, encaixa bem essa classificação aí que o Luiz comentou. Uma que ele não acabou comentando, né, que acima de analista desenvolvedor sênior tem o que ele chama de especialista, que na minha opinião de vida ele fica quase com um analista sênior, né? A diferença é que você é focado em uma certa tecnologia em si, você literalmente vai ser um especialista naquilo, né? Então você tem que dominar totalmente o assunto. Já um desenvolvedor sênior aí, qual seria a definição correta? Seria um cara que sabe muito bem, só que ele sabe de várias áreas? Só antes comentando ali sobre o especialista, geralmente ele é um cara que consegue englobar uma frente mais, como que eu posso dizer assim, é um pouco mais genérico, mas ele tem muito conhecimento. Supondo então o sujeito lá, ele é especialista em testes. Então, tudo que diz respeito a teste unitário, teste de integração, às vezes até teste manual, todo o processo que envolve testes, inclusive a parte de codificação, pode contar que o cara ele vai entender como funciona e qual que é o melhor contexto para aquela aplicação. Às vezes o cara tem uma visão diferente para um sistema da empresa que não vai se aplicar em outro. Geralmente se consulta um especialista. Já enquanto o analista dev sênior, então, por exemplo, supondo lá, o especialista vai chegar, a gente vai usar tal tecnologia, precisa ser teste, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, né? Os nossos QAs, eles têm que fazer teste manual, não tem jeito. Então, o analista desenvolvedor sênior vai procurar ferramentas ou sugerir tecnologias, quem sabe colocar o time para desenvolver ferramentas que melhorem esse processo. Entendeu? E ele vai fazer parte desse time de desenvolvimento também. Tal como um júnior, supondo ele ter até um estagiário, todo mundo vai desenvolver aquilo que ele viu como mais adequado para atingir um objetivo proposto pelo especialista, que daí provavelmente conversou com pessoas acima dele, né? Em parte de gestão, administração e tal. Então, eu trabalho com alguns analistas de desenvolvimento sênior e com alguns especialistas e geralmente funciona desse jeito. Nesse caso, qual que seria a diferença entre um especialista e um consultor? Um consultor também pode ser um especialista, né? Só que é um especialista externo. Que geralmente, assim, mais uma vez, pelo que eu tenho visto, pode ser que na empresa que vocês trabalhem ou que o pessoal que está nos ouvindo trabalhe, as nomenclaturas sejam um pouco diferentes. Mas geralmente o especialista ele também codifica, entendeu? Enquanto o consultor ele também pode codificar, mas não é o objetivo dele ali. É mais a parte da tecnologia, mais a parte da análise mesmo do negócio, enquanto o especialista... Isso, exatamente. Já o analista e o especialista, eles vão participar do processo de desenvolvimento também.
Seria bom se todas as empresas seguissem esse fluxo, né? Não ia ter tanto software merda no mercado. Mas veja que tem uma coisa que eu acho interessante em relação à carreira, né, cara? Porque tem gente, por exemplo, principalmente em startup, que a pessoa tem 26, 27 anos e já é sênior. Aí eu fico pensando, e quando o cara tiver 40? Quando o cara tiver 45? O cara vai ser o quê? Né? Ele não vai ter mais emprego. Isso, pode ir pra casa. Das duas, uma. Ou a startup quebrou e o cara vai ficar na rua, ou ficou muito rico que o cara não precisa mais de título porque o cara tá cheio de dinheiro, né? Mas isso é uma coisa interessante e as empresas estão resolvendo isso com essas questões, assim, ao meu ver, né? De desenvolvedor, daí você vai para analista, daqui a pouco você sobe para engenheiro, né? Daí você vira um especialista. Então você tem a evolução natural de carreira, por mais que as tecnologias mudem muito, se você não tem o conhecimento da teoria mesmo, você sempre vai ser, aos olhos que é mais velho, vai sempre ser um júnior, sempre no máximo ser um pleno. Então, numa forma das empresas incentivarem o crescimento de carreira, ao mesmo tempo que limitam questão salarial e questão de responsabilidades mesmo, eu vejo que essa divisão de desenvolvedor, analista, especialista, ela é muito interessante mesmo. É uma questão de evolução até de experiência de mercado na carteira mesmo, né? Eu até tenho experiência agora, que entrando no mercado de trabalho nessa questão, que a empresa em si, não citar nomes, mas eu imaginavam que eu tenho uma habilidade para pleno e aqueles vencedores foram exatamente isso. Eu acabei entrando numa vaga de analista de sistema júnior por essa questão da evolução mesmo. Porque é uma questão boa para as empresas em si, né? Ter essa carreira, essa projeção que o trabalhador, digamos assim, né? Possa ter na carreira dele. Porque até uma questão de você conseguir ter aumentos, que nem o Luiz comentou, tipo, você conseguir ter essa evolução. Se você já entra num nível alto, você pode acabar se sentindo satisfeito depois de um tempo. Porque você... Comentário Luiz de volta, que você vai estar lá 26 anos e já vai ter o topo da carreira. Como é que você vai passar mais 10 anos na mesma empresa, em teoria com o mesmo cargo? Na verdade você não tem mais pra onde ir, né? Sim, exatamente. As atribuições não vão mudar e você vai continuar na mesma coisa e não tem progressão. Você não vai ter incentivo pra melhorar. Sim, exatamente. Então você tem que começar por baixo, não importa o que seja, porque é uma questão até de segurança para as empresas, né? Não adianta ela contratar um cara que não tem experiência, possa ter experiência de vida, mas não tem experiência na carteira, como um cargo mais elevado, e na prática o cara não rende tanto quanto é o esperado para alguém daquele nível. Exatamente. Então, você tem que criar essa carreira dentro da empresa, e isso não tem como negar. Então, quando você entrar no mercado, você vai entrar no nível júnior, vai entrar no nível mais baixo, e você tem que conquistar o seu lugar ao sol, né? Já diria assim. E isso eu acho uma coisa interessante também a gente comentar, né? A parte de começar lá embaixo. Primeiro que uma coisa que eu acho que é muito legal da nossa área de tecnologia, e para quem estiver nos ouvindo e ainda não está nessa área, é que a gente tem um crescimento muito horizontal. Como assim? Então hoje você, dependendo da área de formação que você tenha, hoje você vê tipo projetando para cima. Então eu sou o ralé, né? Tô começando lá embaixo, e daqui a alguns anos, sei lá, 20 anos, pode ser que eu tenha uma vaga de gerente, não sei o quê. Enquanto na área de TI, pelo menos é o que nós estamos projetando para o futuro, né? Vendo como as empresas estão avançando e justamente por causa das startups, você vê que o cara do teu lado, ele tem um cargo maior que o teu, ele tem um salário muito maior que o seu, mas vocês estão no mesmo barco, tá todo mundo conversando junto e todo mundo pensando num time. Isso é muito legal. Então, assim, na área de tecnologia, né, eu vou falar assim na minha visão. Então, você começa lá no estágio, que geralmente quando você está fazendo faculdade, ou quem não está fazendo faculdade ainda já tem algum conhecimento, já estudou por conta, e daí, na maior parte dos casos, quando você é efetivado ou vai para o primeiro emprego, você já pula para desenvolvedor júnior. É muito difícil de você ver vagas de trainee, pelo menos eu nunca vi, eu não sei se vocês já viram alguma vez. Que eu me lembre, não. Não, também não. Então, porque veja, é esse lance que eu tô falando, crescimento horizontal. Você pega um conhecimento como estagiário, eu quando fui estagiário, o João inclusive trabalhou comigo, era bem sofrível porque eu não sabia de nada. Coitado do João, ficava a pé da vida comigo ali, cara. Mas hoje você sabe, Luiz? Hoje eu sei um pouco. O João ficava a pé da vida porque ele olhava pra mim, o João já tinha um pouco mais de conhecimento, e por mais que eu tentasse desenvolver ali,
muitas vezes, assim, o João me pegou fazendo coisas da faculdade, porque eu via que era importante o conhecimento. Então eu estava aprendendo outras coisas, e a empresa ali, o C3SL, onde a gente se conheceu, inclusive, eles tinham muito isso de, cara, estude também, não tem problema, né? Mas quando eu peguei daí a minha primeira vaga júnior, eu já me senti muito mais confiante e já me inseri com uma carga de conhecimento, embora menor, junto com pessoas que eram sênior, e aprendi pra caramba, e foi muito legal, porque tinha o sentimento de equipe. E quando você conversa com pessoas de outras áreas, você vê que isso não acontece geralmente. Geralmente tem um cara lá em cima, muito acima de você, e você é um nada, entendeu? Se você é estagiário, se você é um júnior, para você chegar a conversar com um gerente, puxa, cara, você vai ficar anos para poder... Ainda mais com um diretor de área, né? Pior ainda. Isso é uma questão muito complicada, assim, para mim, empresas de tecnologia, de 2018 para frente, né, que tiverem essa visão, assim, de cargo na parte de tecnologia, estão fadadas a quebrar, porque a tecnologia está substituindo muita coisa. Então, e aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério de legislação, é complicado, tanto que a reforma trabalhista foi muito criticada, tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas para a área de tecnologia, mesmo com a reforma, ainda continua complicado. Então a pejotização é muito forte. Então quando você tem, por exemplo, profissionais de consultoria, profissionais PJ dentro da tua empresa, e você continua com essa cultura de tem gerente, tem diretor, eu sou acima de você, você vai perder a área de tecnologia, que é o que vai manter a tua empresa lá na frente. Então essa carreira de um estagiário e um júnior e um pleno tá junto com um especialista, com um sênior, que a gente estava comentando ontem, é muito legal aqui no Brasil. Eu acho um ponto super positivo na nossa área, e muito positivo para o nosso país também. É que tem duas questões envolvidas nisso, né, do meu ponto de vista, assim. A primeira é que a questão de software e tudo mais, ela envolve muito a criatividade. E criatividade não tá escrito no diploma, né? Então, por mais que um cara tenha muita experiência, óbvio que ele vai ter, porque ele já ter trabalhado no mercado e ter experiência que ele já viveu, né? Ele consegue ter soluções mais rápidas quando um problema desse aparece igual. Mas às vezes o estagiário pode ter uma ideia de solução de software, cara, que é melhor do que a que o gerente está propondo. Então, por isso que você na área de software é muito comum encontrar empresas que colocam essa coisa plana, assim, que desde o júnior pode dar pitaco ao cara que tá lá 10 anos. Isso é uma coisa muito legal da área. A diferença é que a pessoa que tem mais experiência, ela vai trabalhar mais na parte mais alto nível. Parte de arquitetura, em lidar com o cliente, especificação de requisitos. E daí, para as partes mais baixas, assim, entre aspas, sobra o trabalho de... Não é que sobra, né? São as áreas, são as pessoas que vão se encarregar de implementar as coisas e fazer isso tudo funcionar. Sim, e a criatividade pode contar muito. E a criatividade é uma coisa única de cada indivíduo. E isso é uma coisa massa, que como o Luiz falou, empresas que estão adotando esse modelo, ele é bastante visto em startups. Se você sonha em poder bater na porta do CTO da empresa e conversar sobre uma solução, é o caminho. A maioria das empresas startups parte para esse modelo assim, de gestão, o que é bem bacana, até para os funcionários e a felicidade própria deles, que é legal você ser ouvido por alguém que já tem experiência no mercado há anos, e entender o porquê a tua solução é boa ou porquê ela é ruim, porque o cara vai ter experiência para falar sobre isso. E o segundo, tem um problema que não envolve isso, mas é o fato da profissão, né, de TI não ser regulamentada no Brasil, né? Isso eu diria que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque você não tem teoria assim, né, um conselho regional, como existe em engenharia e outras profissões, que defendem causas da área, né? Aqui, como não foi regulamentado ainda, eu não sei como está o processo disso, a gente acaba perdendo nesse ponto. Perdendo talvez de lutar por alguns benefícios, algumas coisas do gênero. Mas também isso ajuda e não ajuda, né? É uma faca de dois gumes. Porque na área de TI você tem muito profissional que não tem diploma. Às vezes o cara pode ter anos de profissão, ele é melhor profissional, profissionalmente falando, do que um cara que fez a faculdade. Só que justamente essa questão de não ser regulamentado, ele está no mercado ainda, sem um diploma. E isso é uma coisa que tem empresa que considera muito e empresa que não considera nada. É um dos pontos até se levantar sobre como você imagina migrar para essa área se você não é, se vale a pena ter o diploma ou não. Eu diria, na minha opinião de vida, que vale, porque existe um reconhecimento sobre você ter um diploma superior nessa área, e também
não só pelo diploma em si, mas toda a experiência e a carga de trabalho absorvido que você vai ter para conseguir esse diploma é o que vai construir a tua personalidade, vai construir o que você é. Então, se você sofrer nesse processo, é natural, todo mundo sofre, só que se você superar ele, você vai ser uma pessoa muito melhor. E isso, na minha opinião, é o que vale a pena hoje você fazer um curso em si de TI, um curso mais puxado, que vale a pena. Você vai sofrer, mas no futuramente, ao longo prazo, você vai ver os benefícios disso. E, como comentei, essa questão de reconhecimento no mercado que não é regulamentado e tem bastante pessoas sem formação. Tem colegas meus que eu dei as orientações para ele de vida, assim, o que ele deveria estudar, o que está no mercado, o que é tendência. E o cara sem diploma algum, em questão de... Claro, ele tinha tem uma força de vontade para aprender. Em questão de 6 meses, ele conseguiu um emprego de júnior, desenvolvimento júnior numa empresa. E está ganhando bem. Então, é uma área que abre muitas oportunidades para quem quer mudar. Basta ter força de vontade, fazendo um curso superior ou não. Ao mesmo tempo Mas não esqueça do reconhecimento. Ao mesmo tempo que a falta de regulamentação também é problemática, porque você chega a uma determinada idade que você custa caro demais para determinadas empresas. E aí eles vão querer te substituir por pessoas recém-formadas que têm contato com tecnologia mais nova e que vão, teoricamente, entregar mais rápido, não levando em consideração a questão de qualidade. Sim, isso acontece também, né? Mas esse tipo de empresa tende a morrer, né? Assim eu espero. Em questão disso que você comentou sobre faculdade, Renan, eu vejo que aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito legal. Diferente da Alemanha, que a gente comentou em outro podcast, para você que não ouviu, o link vai estar aqui na descrição, para você comparar os dois mercados. A gente tem muita valorização em cima do diploma, mas aqui no Brasil as empresas não exigem. Claro, tem várias empresas que exigem, né? Mas a grande maioria ela vai contar com a tua experiência. Eu vejo que quando você quer disputar uma vaga de pleno, por exemplo, uma vaga de analista, né? O que você tem de diploma? Olha, eu tenho uma pós-graduação, eu tenho MBA, eu tenho minha faculdade. Aí o outro candidato, olha, eu tenho 7 anos de desenvolvimento em tal tecnologia. Cara, a chance do cara levar a vaga e não sem ter faculdade, por ter uma experiência, é muito maior do que você, que tem várias formações, né, e não tem a experiência ainda, digamos, só no estudo, né? Então você tem a faculdade sendo valorizada, é importante, é legal que você tenha uma faculdade, as empresas veem bem, te dá um destaque, ajuda no currículo, em processos seletivos, mas ela não é um fator dominante. Diferente lá do episódio da Alemanha, onde o Paulo Zeferino comentou que lá na Alemanha eles valorizam muito mais o teu diploma do que a tua formação, a tua experiência de fato, né? Isso é interessante. E outra coisa que eu acho bem legal aqui no Brasil, que eu coloco como um ponto positivo, é que o preconceito com a faculdade aqui no Brasil é muito baixo. Porque aqui eu trabalho com pessoas que fizeram faculdade EAD, pessoas que fizeram federal, pessoas que fizeram USP, pessoas que não são formadas, pessoas que fizeram Alura, pessoas que aprenderam na vida, e você não tem esse negócio assim, não, mas eu fiz federal, entendeu? E você fez Unicesumar. Na área... Mas você diria que é perceptível a diferença? Não. Eu diria que cara. Eu já vi muita diferença sobre isso. Como eu vou falar do meu curso, eu não vou desmerecer o curso que eu fiz, mas eu vejo gente que fez o meu curso que não tem as competências que uma pessoa que fez EAD, por exemplo, acho que pensar Unicesumar tem. Eu conheci pessoas que trabalham, que fizeram Unicesumar e que tem posso colocar assim mais ou menos a mesma idade, e a pessoa tem muito mais conhecimento. E você vai conversar com ela aprendendo na faculdade, entendeu? Então não tem esse negócio assim, não, mas você fez EAD, você não vai ser tão bom quanto eu que fiz a PUC, por exemplo, entendeu? Porque a formação também é responsabilidade do aluno, não somente da faculdade. Essa é a questão. Isso. Mas se o aluno puder explorar todas as possibilidades e conseguir construir um conhecimento avançado, daí que você vai ver as diferenças entre quem se aplicou em A ou B. Exatamente, essa questão que o João levantou é boa, porque isso é uma formação da área de TI, pelo menos não consegui ver essa característica em outras áreas.
por mais que tenha, né? Essa questão da dedicação, cara, porque uma das coisas que eu diria que é fundamental se você quer entrar nessa área ou se você está nessa área, seja autodidata, cara. Se você não é autodidata e nunca conseguiu fazer isso na vida, tente. Se você não conseguir, eu não recomendaria ir pra área de TI. Você vai sofrer muito, cara. Mas eu acho que ser autodidata é a característica essencial que você tem que ter nessa área. Tem pessoas que se formam, não tem essa característica e o cara nunca vai desenvolver tão bem, por mais que ele tenha se formado num curso melhor, do que um cara que se formou na Unisquina e é autodidata, cara. Porque essa área muda muito, é muita coisa nova, você tem que ficar ligado todo dia e noite nisso. Mas um ponto da educação também, principalmente no ensino superior, que você não tem um aprendizado tão prático. O enfoque é muito teórico, para que você aprenda os conceitos de estrutura de dados, algoritmos, banco de dados, e por muitas vezes acaba faltando um pouco de experiência prática com tecnologias de mercado. Não é que você não tenha experiência com tecnologia, mas as tecnologias não são as mesmas que a realidade brasileira do mercado usa. Sim, e daí que entra essa característica de ser autodidata, né? Porque se você aprendeu o conceito e você é autodidata, você vai buscar e procurar atrás. Eu acho que hoje dificilmente você vai encontrar um curso de TI no Brasil assim que você vai fazer a receita de bolo e vai sair pro mercado sabendo tudo que você precisa. Existe, se existe, fala aí. Fazer, porém esse curso já é datado, né? Daqui 5 anos talvez essas tecnologias já tenham morrido. Se for sobre JavaScript, em acho que 6 meses morreu. Eu acho que é válido a gente comentar dentro desse contexto como funciona o processo seletivo aqui no Brasil. Que eu vejo que a gente tem uma particularidade, pelo menos ainda não ouvi isso acontecendo em outros países pelas vagas que eu tenho visto aí, principalmente no LinkedIn. Aqui, antes de você ser entrevistado, em muitas empresas você já faz um teste. Então a empresa ela fala assim para você: olha, tô supondo, ter procurado no LinkedIn lá, ou te mandaram um e-mail, e fala: olha, a gente tem uma vaga de Node e funciona assim, assim, assada para trabalhar em tal lugar. Você tá afim? Aí antes de você ser entrevistado, antes deles verem se você se encaixa no perfil, antes de alguém te ligar e bater um papo com você, geralmente fala: olha, faça o teste que tá no GitHub e mande um pull request para não sei quem. Aí então você tem você tem que provar o teu conhecimento antes de você provar o teu perfil. No começo eu achei isso muito estranho, e conversando com outras pessoas, nossa, mas as empresas pedem antes de você ser entrevistado, antes das pessoas saberem se você faz parte do time, né? Se você sabe que nem no Avatar, assim, que você conecta com o bicho lá. Pode ser que você não dê liga com o time, mas eles já querem ver o teu potencial no desenvolvimento. E isso eu achei estranho, mas eu vi principalmente aqui em Curitiba e em São Paulo, isso é muito, muito normal, né? Aí você passa... Você sabe me dizer o porquê? Não sei dizer o porquê. É isso que eu acho interessante. Eu acho que já pegou mais a cultura mesmo da tecnologia no Brasil para valorizar aquilo que eu falei. Como você tem muito, que vale muito mais a experiência e o teu skill do que uma graduação, por exemplo. Então, acho que assim, se você colocou que você sabe Node, e eu entrei no teu LinkedIn, vi que você fala que você sabe de Node, eu te ofereço uma vaga e você diz que você tem interesse, pô, então beleza, então prova pra mim que você dá conta, entendeu? Eu acho que tem esse lado. Porque... Tem outras plataformas também, tem outros meios e plataformas que você também pode usar pra mostrar suas skills sem precisar fazer teste. Como então, por GitHub, exemplo, né? se você tá querendo se aplicar para uma vaga de ciência de dados, você tem, por exemplo, o Kaggle, que tem desafios onde você vai subindo de ranking de acordo com a sua classificação em relação a outros usuários. Até mesmo com o seu GitHub, né? Você contribuir com projetos open source. Isso ajuda bastante. Ou HackerRank, você tem várias possibilidades. Além de você fazer um desafio que a empresa te propôs. Você pode ter e manter o seu próprio perfil em sites de competição de código ou de ciência de dados. Sim, eu concordo, mas o que eu estou falando assim é do que geralmente no padrão as empresas passam algum teste. E assim, os testes geralmente eles não são difíceis. Então, você vai pegar uma vaga de PHP, eles vão pedir para você fazer um CRUD. Você vai fazer uma vaga de React, eles vão pedir para você fazer um to-do. Não é uma coisa muito complexa, que eles querem ver se você realmente domina a tecnologia e workflow, né? Já
uma vez conversando com uma pessoa, com uma recrutadora, eu comentei, ela falou, você tem uma vaga de Node e tal. Eu comentei, olha, tem um pacote lá, onde para PWAs, e já tá o código lá, tem interação, tem um podcast, tudo. E a pessoa falou, não, mas você tem que fazer o nosso teste. Então, mesmo que você mostre o conhecimento, muitas vezes aqui é muito comum que você tenha que mostrar novamente o conhecimento, entendeu? Porque pode ser que você tenha contato com ajuda, sei lá, o que os recrutadores... Se você é recrutador de TI e está nos ouvindo, por favor, comente aqui embaixo por que vocês acham mais legal fazer o teste de novo do que quando a gente tem materiais prontos e disponíveis aí, mostrar só. Seu conhecimento está datado, você fez o teste lá em 2012 e está aplicando para uma vaga em 2019, não faz o menor sentido. Assim. Sim. E uma coisa assim, dentro de processo seletivo que eu acho interessante, porque depois que você faz... Eu passei por essa experiência, vou até compartilhar com vocês, eu fiz um teste, deixei no Facebook, no GitHub, apaguei, não tá mais lá, se você entrar no meu GitHub eu já removi. Mas eu tive que fazer um teste, um CRUD, aí depois disso eu tive que fazer uma prova técnica, aí depois dessa prova técnica, a recrutadora me ligou para daí conversar sobre o meu perfil, para depois de uma semana me chamarem para uma entrevista final, entre aspas. Aí eu fui lá no centro aqui de Curitiba, 21º andar de um lugar, fiquei esperando, e eles me fizeram, basicamente todas as perguntas da prova de novo, entendeu? Provavelmente para testar o meu conhecimento. Beleza. Só que veja, já tinha passado por 3 etapas, e mesmo assim eles fizeram uma entrevista técnica. Cara, mas eu vejo isso como uma das falhas do mercado, porque... visando de quem já tá, tem esse ramo, é que tem muita gente nessa área que é muito vendida por questão salarial. Isso é um fato. Se alguma outra empresa oferece 50 a mais, o cara troca de empresa. Então você tem uma submissão muito grande de candidatos às vagas. Então você tem que cortar os caras a árvore, no maior no possível, tá ligado? Então se o cara já não tem conhecimento pra passar da prova, tchau. Você não perde tempo entrevistando ele pessoalmente e tudo mais. Porque tem muita submissão. Isso realmente é bem vê, isso é uma loucura. Eu vejo que isso acontece mesmo. Eu já conversei uma vez com um rapaz também que me recrutou, acabei não indo para lá, mas ele comentou comigo, olha, para a vaga que você está aplicando, nós somos uma startup, nós somos pequenos, nosso time é pequeno, mas eu já recebi pelo menos 300 currículos essa semana para a vaga que você está preenchendo. Então, loucura, era muita gente. E sabe o que me colocou, entre aspas, na frente de todo mundo, que eu vejo que isso no Brasil é muito forte? A indicação. Quem me indicou foi um colega, um grande amigo meu, e ele me indicou, e o cara que eu iria substituir que comentou isso comigo. Ele falou, cara, você tem 300 pessoas, mas como tem um amigo teu aqui dentro que a gente confia no trabalho dele, olha lá, a experiência valendo mais do que o currículo, né, que o resto das competências que eu comentei, ele falou, sim, olha, como você é indicado do cara, então daí eu chamei você aqui. E adivinha, mesmo assim, você tem que ter um teste que você precisa fazer, coloca no teu GitHub, assim, sabe? Então mesmo assim teve essa comprovação do conhecimento, né? E eu não acho assim, no começo eu tava achando errado, porque tem muita empresa que aqui no Brasil, infelizmente, é muito vagabunda, abre processo seletivo falando, olha, você precisa resolver tal teste, o teste é complicado, tem um detalhezinho no teste ali que exige muito esforço para você fazer, e daí os caras pegam o teu teste, aquele trecho que interessa, descarta o resto, e olha só, você não combina com a nossa vaga, e tchau. Na verdade o processo nunca existiu, entendeu? Você foi usado, já foi usado em 2 vezes, já fui otário 2 vezes. Tirei os meus 2 do GitHub, e depois conversando com pessoas que trabalham nesses lugares, eles falaram, olha, a gente resolveu que nem você resolveu no teste lá. Que interessante, né? Mas, bom, Brasil, né? É assim, infelizmente isso acontece, mas nós temos um processo seletivo aqui no Brasil bem estruturado, que eu acho isso bem interessante. Qual o segundo fator que você acha importante? Eu não diria para conseguir entrar nessa área de TI, mas eu diria que é fundamental para você ter um cargo mais alto e ganhar mais. Tem uma palavrinha e eu diria que é inglês. Vocês concordam comigo? Com certeza. Eu vejo assim. Existem algumas coisas que você precisa apostar e que você precisa ter. São duas frentes, assim, né? O inglês, hoje em dia, pelo menos o de leitura fluente, assim, que você leia sem se bater de primeira,
Você precisa ter inglês. Hoje na tecnologia não tem como você... eu entendo mais ou menos. Meu amigo, está fora, né? Porque todo material que você for encontrar, você vai encontrar em inglês. É muito difícil encontrar material bom em português. Menos a Casa do Código. Calma, a Casa do Código tem livros muito bons. Olha a propaganda do Jabai. Mas é muito raro você ter uma Casa do Código, uma Nova Tech, que nem a gente tem aqui. São poucas que atuam no Brasil. Então você precisa ter um material de qualidade para você manter o seu trabalho. E você vai encontrar isso em inglês. É porque é uma coisa que evolui muito rápido, né? Então até sair traduções e tudo mais, você vai ter um delay de tecnologia, não tem como negar isso. Então, e o ponto é o seguinte, né? O Brasil é consumidor de tecnologia, não é produtor. Então você está sempre correndo atrás do que os americanos, ou os europeus, ou os japoneses criaram. E você tem que aprender isso porque é isso que é a nova onda da tecnologia. Que vai estar aí daqui 2 anos, 3 anos, ou daqui 6 meses. E acho que tem um ponto também legal nisso, é que muitos brasileiros produzem o conteúdo ou produzem material em inglês. Então, você vai entrar no repositório... Cansei de entrar em repositório... Nossa, tô suando aqui. De entrar em repositório de desenvolvedor. O cara é brasileiro, né? O cara coloca uma tecnologia, às vezes, com um nome em português, daí você vai ler a documentação, o código, tá tudo em inglês. 100% em inglês. Eu mesmo fiz isso com esse pacote que eu tava comentando. Por quê? Porque você internacionaliza melhor. Aí você vê... você dá uma visibilidade e acessibilidade internacional do projeto, né? Com certeza. Sim, exatamente. Então, pelo menos a leitura é essencial. Assim, eu vejo que é uma coisa bacana. Um outro ponto também que eu tô vendo, assim, que tem crescido bastante também, é o alemão e o francês. Não que você precise falar, mas talvez seja uma boa apostar para o futuro, porque tem muita startup lá na Alemanha, a gente comentou anteriormente, e na França também está crescendo um polo de tecnologia muito forte, e o Canadá. E o Canadá fala inglês e francês. Então eles estão contratando muito remoto, e eles estão levando muito brasileiro para lá. Então assim, eu colocaria minha mão no fogo para dizer que são idiomas que valem a pena serem aprendidos. Aí a médio e longo prazo, né? Concordo com o que você falou aí. Mas eu não sei, né? Francês é meio... Alemão é bom. E tem uma parte do Canadá que não fala francês, ainda bem. Não, mas ainda assim, eu tô pensando no futuro, né? Não pra agora, mas pra agora, assim, se for dizer, o que eu preciso aprender esse ano? Cara, não durma, mas aprenda inglês, entendeu? Eu vejo sim. isso. Não, isso sim, inglês é... Isso já é o ponto de partida, já assume-se que você tem inglês fluente. E complementando ali a pergunta do Renan, o que é importante para você ter um passo na carreira, isso, na minha opinião, vale para todos os cargos, né? Eu, como analista, eu vejo assim, tem muita coisa ainda para eu caminhar. Então, mas eu sei que isso vale até os especialistas sênior. Você tem coisas que você precisa sempre apostar para frente. Não adianta você assim, cara, eu sou o cara JavaScript. Porque se aparecer, que eu acho difícil porque o JavaScript se consolida bastante, mas se aparecer uma tecnologia um pouco melhor, cara, não adianta você ser especialista sênior, master e hipercard, entendeu? Você vai cair fora, porque o mercado muda muito. Mas você trabalha para banco. Se trabalhar para banco, você pode fazer isso. Mas só nesse caso. Pois é. Não, mas veja que tem bancos que estão se reinventando. Você vê o Bradesco, o Itaú, o próprio Banco do Brasil está investindo em tecnologias cada vez mais novas e abandonando as antigas. Então, assim, eu apostaria, mais uma vez, eu coloco a minha mão no fogo para o seguinte. Java tem bastante, apesar de ter, na minha opinião, tecnologias melhores, mas Java ainda tem muito, muito mercado aqui no Brasil, é muito forte. Você tem ainda bastante PHP, apesar das brincadeiras dos outros episódios, mas é verdade. Não, vaga tem, né? Não deixa de ser uma linguagem mal projetada. Você tem muita vaga de PHP, e o que está bastante forte também é o C#. Então eu apostaria assim como uma coisa mais sólida. Com uma dica, hein? O cara que eu conheço que mais ganha nessa área, ele programa em C#. E só C#. Claro, uma das tecnologias mais maduras, tem suporte agora em todos os tipos de plataforma. É uma tendência a se consolidar. Assim como tem novos players entrando no mercado, né? Você tem o crescimento grande de Go e até mesmo a entrada do Python. Tem no Brasil, né? E até mesmo bancos que já estão adotando Python. Mas principalmente no Brasil, né? O Python lá fora era bem adotado anos atrás já, nos últimos tempos, e agora começou a ser bastante adotado aqui no Brasil.
Mas vamos ver como vai sair isso, né? Eu acho que o mercado de Python, o Django principalmente, que é um framework Python, tá crescendo bastante, tá aparecendo bastante vaga disso. É uma coisa assim investir. A meu ver, é para ciência de dados e aprendizagem de máquina, porque a maioria dos frameworks e ferramentas são todos feitos em Python, então você ainda tem, querendo ou não, essa dependência da linguagem. Por conta das ferramentas, não por conta da linguagem. Mas é uma linguagem putamente estruturada, né? Arquitetada. Não tem nada contra essa criança chamada de Python. Assim, na minha opinião, acredito que também deve ser a opinião de vocês, né? Uma alta que a gente vai ter, que já tem hoje, mas vai ser muito, muito consolidado, é toda a stack JavaScript. Porque está consolidando muito. Está tendo muita ferramenta e as ferramentas... A gente sempre brinca, né? Que cada semana aparece um framework novo, mas tem muitos frameworks que já se consolidaram. E que estão há muito tempo. E cada ano tem um novo gerenciador de pacotes. Exatamente. Então você tem o Node, por exemplo. O Node no começo era uma brincadeira, agora ele já é uma realidade. Tem empresas que estão em produção com o Node. Então precisa da manutenção. Você tem várias ferramentas que morreram, realmente. Eu vejo o AngularJS, é uma ferramenta que foi criada pelo Google, já está na versão 7, mas o AngularJS lá atrás é só mantido por grandes empresas que já construíram aquilo lá atrás e hoje não conseguem mais dar manutenção. Então realmente tem tecnologias que avançam, mas sempre o JavaScript está lá. Então eu aposto muito no JavaScript, de verdade, aposto demais. Mas eu diria assim, ó. O Google sempre morre, né? Menos o Google. Exatamente. Mas eu diria assim, hoje você é um cara sem formação e quer entrar nesse mercado, eu diria pra você PHP e JavaScript pra front, como o Vue.js ou o React. Ou no mínimo full stack JavaScript. Mas full stack JavaScript pra um cara que não tem experiência nenhuma ia pesar as coisas assíncronas, né? O cara ia ficar meio louco da cabeça e ia pular da ponte. Então, eu diria PHP, cara. É a forma mais fácil de se entrar no mercado é programando PHP, porque tem muita empresa que usa, ele vai continuar sendo usado nos próximos anos, por mais que é mal arquitetado, mas ele tá no mercado, você tem muito profissional e dá pra ganhar razoavelmente bem, cara. E então, a demanda pro WordPress ainda é bem grande, né? Sim. Quase tudo é PHP, né? De web. Poucas coisas se destacam que não são. Você tem hoje, por exemplo, assim, falando em JavaScript, né? Você tem o React, que está crescendo muito, muita empresa usando. Você ainda tem bastante coisa de Angular. Sim, tem um AngularJS lá perdido aí, mas nas novas versões tem bastante coisa. Node e, assim, uma curiosidade legal. Muita gente se bate demais com React. E quando você coordena um time de TI e o time está se batendo numa tecnologia, você vai trocar por uma mais fácil. Mas você não quer abandonar a ideia de ter uma tecnologia mais nova. Então você aposta no Vue. Isso está acontecendo cada vez mais. Então as vagas de Vue estão crescendo. Porque as empresas falaram, legal, vamos manter isso daí e agora vai isso daí para frente. Então tem aparecido, assim, questão de 6 meses atrás você não via. Agora você entra nos portais e você já está vendo umas 2, 3 perdidas. Daqui a pouco, cara, daqui uns 6 meses você vai ver que vai ter bastante vaga, porque lá fora está crescendo muito. Então aqui nós vamos ter uma tendência de crescer. Se você está na dúvida entre React e Vue.js, a gente teve um episódio aqui com o Paulo e com o Wellington sobre isso. Então, assim, para você escolher uma das duas trilhas, escuta esse episódio que tem uma bagagem muito legal. O que vale a pena citar é que a maior dificuldade que você vai ter não é com o Vue.js nem com o React, vai ser com o Node.js, que eles usam por trás. Então vale a pena dar um foco nisso. Com certeza. Antes de você reclamar do React. Então, assim, aposta para o ouvinte que está nos acompanhando, aposta em JavaScript. Se você quer Se você já tem uma experiência, né? Isso. Se você não tem, eu iria de PHP. Exatamente. Né? E se você estiver na faculdade, provavelmente você vai lidar com Java. Eu não gosto de Java, eu não gosto mesmo de Java. Mas eu tenho que confessar que Java... Ganha bem. É muita gente usando. É muita empresa grande. Quer ir para startup? Inclusive, empresas de porte da Oracle, entre outras, da Red Hat, com JBoss. Tem muitas possibilidades de trabalhar em empresas com Java. Por isso que ele é tão usado. Então, assim, eu vejo o ouvinte aí de casa quer ir para uma empresa grande fazer carreira. Vai de Java. Eu quero começar
já, putz, na pira aí, pô, eu quero pegar uma parada diferente, eu quero para uma startup, quero para uma fintech. Vai para JavaScript. Não pensa duas vezes, vai embora. Eu quero entender como que funciona o mercado ainda, eu não sei bem o que eu quero. Pega o PHP, é fácil de aprender, tem bastante mercado, vai pegar teu primeiro emprego, vai pegar um estágio, vai virar um júnior, aí você muda para uma outra tecnologia. Eu acho que esse é um caminho bem legal assim a se seguir. Né? Então, passando para infraestrutura também, que agora você tem infraestrutura como serviço, né? Você tem a própria Heroku, a Amazon com a AWS, Google Cloud, Azure, por aí vai. Você tem que também ser fluente, muitas vezes, nessas tecnologias de nuvem e saber como escrever aplicações para essas plataformas, porque é onde elas vão ser executadas, onde elas vão ser hospedadas. Dificilmente se usa hoje em dia mais serviços de hospedagem, a maior parte das coisas vai para esses serviços de nuvem. As coisas sérias, né? E ninguém usa Champ, tá? Se você usa isso na vida, pare de usar agora. Heroku é gratuito, só tem isso pra dizer. Nessa parte de infraestrutura, eu diria que vale muito a pena investir em Docker. É extremamente importante para você entender o que são containers, como provisionar containers e como escrever seus próprios containers para rodar suas aplicações na nuvem. Sim, sem sombra de dúvida. O Docker facilita muito a vida. Até por justamente você ter essa integração direto com a nuvem, né? Como alguns serviços prontos, como a própria Amazon fornece. Toda vaga hoje em dia está pedindo um conhecimento mínimo de nuvem. Então você... eu nunca mexi de fato, assim, fui o cara que cuidou do servidor. Mas você já soube, na tua linguagem, implementar uma coisinha ali para subir para S3 da Amazon, entendeu? Já mexi. Pô, já é válido, já é legal, entendeu? Você precisa ter o conceito de nuvem na tua cabeça daqui para frente. Isso é uma aposta aí mais para frente, né? Eu acho que daqui para frente todas as vagas vão ser assim. Assim, sem sombra de dúvida, né? Porque a nuvem não vai sair do lugar que ela está, só tem isso pra declarar. E assim, só para fechar essa parte do que precisa para você estar no mercado ou entrar no mercado, né? Procure entender um pouquinho sobre Scrum, falando de metodologia. As empresas estão apostando muito em métodos ágeis, porque agora, graças a Deus, as empresas estão vendo que é mais barato você organizar bem o time, dar mais liberdade ao time, do que você dar um documento de 300 milhões de casos de uso lá para implementar e entregar daqui 5 anos. Esse pensamento... Eu tenho um livro para recomendar, tem um livrozinho para recomendar sobre Scrum, você quer dar uma lida aqui? Dá uma pesquisada aí. Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. É um livro amarelo, capa amarela. Cara, esse livro é excelente. Eu tô com ele na minha frente aqui, segurando ele, sem mentira. Ele tá na minha mesa aqui. É sério. Esse livro, todo cara deveria ter essa porra desse livro. É muito legal. É lindo esse livro. Do Jeff Sutherland, sei lá como é que você fala sobre que é o cara que propôs o Scrum, né? Ele que criou. O link vai estar aí na descrição. É isso aí. Com certeza. E tem livro de Scrum lá na Casa do Código, mais um jabá aí deles hoje. Mas assim, aposta nisso, tirando a brincadeira, aposta nisso porque as empresas estão investindo pesado nisso. Vale muito, muito a pena você entender o conceito. Não precisa ser um Scrum Master, cara. Mas você entender o que é uma sprint, o que é uma grooming, o que é uma retrospectiva, a importância de uma daily. Então é muito legal, muito bacana e tem mercado. Não tem mercado, é quase obrigatório, né? Hoje em dia precisa ter. Não tem jeito. Todas as empresas estão caminhando para isso. Graças a Deus, né? Assim, pro ouvinte aí de casa, eu queria comentar quais são as cidades que estão mais tendo polo de tecnologia e estão contratando mais, né? Então, começar a falar aqui de Curitiba, a nossa querida terra, né? Aqui está tendo bastante startup, fintech, e geralmente as startups são da parte de gestão. Então você tem, por exemplo, no âmbito de fintech aqui uma grande Banks, que contrata uma porrada de gente. Você tem startups como o Pipefy, o Contabilizei, você tem também na parte de educação a The Box. São empresas que geralmente estão atacando ou a parte financeira, a parte de gestão. E então as tecnologias que envolvem esse tipo de contexto são muito, muito bem-vindas aqui. Como a gente já está falando, o JavaScript tem tomado muito mercado aqui em Curitiba, né? Isso é muito, muito interessante. Daí, descendo um pouquinho para Santa Catarina, também tem um polo se construindo ali nos últimos anos, muito forte. Tem muitos conhecidos meus que foram para lá, onde você tem já empresas maiores,
com mais funcionário, com um quadro maior de funcionários, ou você tem outras startups que estão aparecendo. A Conta Azul, por exemplo, eles ficam em Joinville e também tem um stack muito bacana. Você vai ouvir o episódio deles, que a gente já gravou um tagueando com eles, onde eles comentam as tecnologias que eles trabalharam. Então você tem bastante oportunidade que está aparecendo em Santa Catarina como um todo. Brusque também tem algumas startups, por exemplo a Hyper, que constrói softwares, está contratando bastante gente. Então assim, se você quer ir para empresas grandes, essas duas cidades têm bastante vaga. Se você quer ir para startup, essas cidades têm bastante vaga. Eu apostaria bastante nisso. Um pouco mais para cima você tem São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Os nossos grandes centros. Obviamente eles têm muitas startups, muitas fintechs, tem muita empresa grande, tem banco, então vaga assim. Eu quero vaga que pague muito bem. Vai para São Paulo. Só que você tem que abrir mão assim, dependendo da cidade que você tá. Custo de vida também é proporcional, né? Exatamente. Tem que considerar muito bem o que é um salário alto em São Paulo. Você tem que amar. Você tem que abrir mão de 4 horas do seu dia de deslocamento. Isso é São Paulo. Isso que eu ia falar, você tem que amar muito o trânsito, né, cara? Você tem que gostar muito de trânsito. Mas assim, as vagas em São Paulo pagam muito bem mesmo. Porém, é uma forma de você estar sempre atualizado com seus podcasts, principalmente o PodTag. É isso aí, pessoal de São Paulo que está nos ouvindo, deixa um belezinha aí pra gente saber que vocês estão ouvindo no metrô lotado de gente. E, assim, as empresas de São Paulo pagam muito bem, acho que justamente por causa desse custo de vida. Então, por exemplo, você tem uma vaga, sei lá, você pega uma vaga de pleno aqui, onde você ganha 5 mil em Curitiba, lá em São Paulo você vai ganhar 8, 9, porque você pega, assim, Vila Olímpia lá em São Paulo, tem empresas pagando 10 mil de salário, mas daí você vai alugar alguma coisa na região ali, na Paulista, você vai pagar 5 mil de aluguel. Entendeu? Não, você vai pagar 12, você vai ter que ter 2 empregos. Exatamente. Então você tem um salário melhor, você tá num ambiente assim, tipo, uma cidade maior, com muito mais oportunidade que Curitiba, que Joinville, Florianópolis, mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas na sua vida. Mas assim, vale muito a pena para você fazer carreira, com certeza absoluta. É uma grande cidade. Rio de Janeiro é a mesma coisa. Só precisa não colher a prova de bala, tá? Foi uma piadinha isso daí, se tiver alguém do Rio de Janeiro nos ouvindo, desculpe. Ela ficou com medo dos carioca. E assim... Mais alguma coisa? Mais pra cima, assim, você tem lá em Belo Horizonte várias fintechs, principalmente fintechs mesmo aparecendo lá. Então você tem uma grande, por exemplo, que é o Gerencianet. Você tem na parte de startup agora está crescendo o Não é Belo Horizonte, né? Gerencianet é Ouro Preto, né? Isso, perdão, é Minas Gerais, eu quis dizer. Eu falei Belo Horizonte, mas eu quis dizer Minas Gerais. Lá você tem várias cidades que tem muita fintech, você tem muita startup nascendo lá. Eu não sei por que se concentrou ali. Se você é de Belo Horizonte e trabalha em startup, nos manda um e-mail, vamos gravar agora. Pra gente é o queijo, né? É isso aí, deve ser o pão de queijo lá. Então é isso, assim, da parte de cidades, eu acho que essas 4 regiões aí tomam um mercado muito maior que o Nordeste, tomam um mercado muito maior que o Norte. Se você quer apostar assim a longo prazo, vai nessas daí, essa é a nossa dica. E para fechar hoje aí, então eu queria comentar um pouquinho só como é que tá o trabalho remoto aqui no Brasil, que você tem poucas empresas contratando remoto, é raro de você encontrar vagas pra você trabalhar de casa, mas eu conheço uma. Oi? Eu conheço uma. Pega o podcast da Holistic e você vai descobrir, senhor ouvinte. Você tem, então, é isso que eu ia comentar. Você tem poucas empresas grandes, consolidadas, contratando remoto. Eles preferem uma pessoa ali dentro. Mas você tem muitas startups que preferem o modelo de remoto. É mais barato e você geralmente tem profissionais competentes, talvez mais competentes ou a mesma coisa que um profissional alocado, né? E é bastante comum, assim, se você quer trabalhar remoto, mesmo, e assim, porque a empresa fica lá num outro bairro muito distante, se fosse mais perto eu pegava. Então procure as consultorias perto da tua casa. Isso é bastante comum, assim, de você, olha, eu quero atender tal empresa, ela fica longe, mas tem uma consultoria perto da minha casa aqui, então eu vou trabalhar para eles e eles vão localizar alguma coisa ali para mim, entendeu? Isso é bastante comum se você quer trabalhar pertinho da tua casa, que eu acho que é super válido, porque eu odeio o trânsito. É o sonho de todos, né? Isso daí, não tem como negar. Bastante gente gosta de trabalhar presencial, assim, cara. Não, presencial pode ser, mas não longe da sua casa. Depende, se você ouve podcast.
E uma coisa que aqui no Brasil é muito, muito forte, é muito legal, são os freelas, cara. Todo desenvolvedor você conversa e pergunta: e aí, cara, o que você vai fazer hoje? Eu, cara, vou fazer um freela. Então, a gente tem várias empresas que preferem contratar profissionais liberais para fazer serviço pontual. Assim, eu preciso cadastrar esse campo novo numa tabela e colocar no front. Daí tu contrata. É muito legal. Lá fora isso não é tão comum. Já conversei com pessoas que trabalham lá fora ou que atendem empresas lá fora e isso não é muito normal. Geralmente eles contratam assim: olha, a gente tem essa demanda grande aqui, você tem 3 meses para entregar. Entendeu? E a gente vai conversar todo dia e fazer, sei lá, Scrum em cima disso que você vai desenvolver. Aqui no Brasil você tem trabalhos que 1-2 horas você já terminou. Isso é muito legal. Sim. Não, isso até é uma forma de entrar no mercado, né? Claro que você tem que ter alguma certa experiência já para não fazer cagada, né? Digamos assim. É isso aí. Se você... A gente estava começando do PHP, por exemplo, aqui no Brasil, na verdade não é brasileiro, né? Mas aqui é bem forte no Brasil, tem a plataforma Workana, que tem uma porrada de jobs para WordPress. Muito, muito, muito mesmo. É uma demanda muito alta. Então pega, você quer entrar no mercado, aprende a desenvolver o plugin para WordPress e entra no Workana. Vai ganhar o dinheirinho e vai aprender. É bem, bem bacana. Então é isso aí, ouvinte. Se você tem mais alguma pergunta, a gente vai continuar antenado nesse tema, porque é um tema que as pessoas têm comentado bastante conosco, sobre o mercado aqui no Brasil também. As pessoas falam: o que tem de tecnologia mais nova, o que vocês acham que eu aposto? E esse é o podcast perfeito para você compartilhar com seus amigos. E se você tem alguma dúvida, não se esqueça, comenta aqui no Cashbox, comenta lá no grupo do Facebook, comenta na nossa página, mande um e-mail, mande sinal de fumaça, a gente vai fazer o possível para responder o mais rápido. Então, eu agradeço a você, ouvinte, que nos acompanhou até agora, e eu vou desligar agora porque eu preciso fazer meu freela. Até mais, ouvinte, e agradecendo por ter escutado até aqui. E não fique com medo de sair da faculdade para o mercado de trabalho, porque tem vaga para todo mundo, é uma área que cresce muito e vale a pena fazer faculdade sobre isso. Obrigado, ouvintes. Até a semana que vem. E não se esqueçam também que vocês têm que ter carteira de trabalho. Isso é um caso de vida do João, por isso ele está comentando.